e vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Nós estamos tratando sobre o tema salvação, né? Dentro dessa linha, semana passada nós demos uma pausa, justamente por conta do Dia dos Pais, mas aí a gente retoma a nossa sequência agora. Para isso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, primeiramente. Capítulo de número 10. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 17. Vamos ler todos juntos? Romanos capítulo 10, do verso 9 até o verso 17. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, todos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Até aqui. Irmãos, nós vemos, portanto, e nós temos trabalhado com isso, né, nessa sequência. Vou caminhar aqui para o slide aqui. Que nós paramos, né, semana retrasada, e nós temos visto nessa sequência lógica que a gente está seguindo os temas da Confissão de Fé de Westminster, que, primeiramente, Deus se revelou, né? Não só apenas da revelação geral, pela criação, mas pela revelação especial. A Bíblia é a palavra de Deus e a única fonte de regra, de fé, de prática daqueles que temem a Deus. Ali Deus se revela e se apresenta a nós como o Criador, como o Todo-Poderoso, mas também como o nosso Redentor. Esse Deus que se revela nas Escrituras, então ele tem atributos, e segundo a revelação, ele nos criou, e criou os nossos primeiros representantes, né, Adão e Eva, retos, sem pecado. Porém, com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, com a capacidade de escolher aquilo que não fazia parte da sua própria essência. Esse homem, no caso, Adão e Eva, utilizando desse livre-arbítrio, resolveu desobedecer uma ordem explícita de Deus, de uma aliança, de um pacto que havia sido feito, que se esse homem obedecesse, Deus estaria sempre o abençoando. Mas se ele desobedecesse, romperia o relacionamento com Deus, ele morreria espiritualmente e, consequentemente, então, estaria longe de Deus e morto.
esse nosso representante utiliza-se do livre-arbítrio, peca e passa a ser agora conhecedor do bem e do mal. E condenado espiritualmente. A Bíblia diz então que agora todos os seus descendentes nascem em iniquidade, nascem em pecado, nascem condenados. Ou seja, nós já nascemos condenados. Ok? Aquela visão, muitas vezes, que o romanismo nos apresenta, né? Pelo menos o romanismo brasileiro, porque no catolicismo, a teologia do catolicismo não é tão ruim quando você olha o preto no branco. Você vê as encíclicas sobre missões de João Paulo II, você fala assim, não, é um protestante que está escrevendo isso aqui, não é possível. Né? Mas quando se trata do catolicismo brasileiro, já sim, cheio de sincretismo e tudo mais, então acaba chegando nesse telefone sem fio aí católico, acaba chegando uma teologia totalmente desvirtuada. E aí nós aprendemos que assim, não, as crianças nascem anjinhos. Tá certo que ela nasce com o pecado original, mas você batiza, segundo a visão católica, você libera ela do pecado original, então ela é um anjinho. Né? Só que a Bíblia diz que não. Que na verdade, todos nós nascemos em pecado, em iniquidade. E se nascemos em iniquidade, estamos mortos espiritualmente. Condenados. Já nascemos no SPC. Né? Com o nome sujo. Já nascemos no inferno. Lembra das analogias que nós fizemos? Tá. E aí não existe solução em nós. Essa é a má notícia. Os nossos pais pecaram e nós herdamos aí a dívida. E o que é pior, a gente ainda consegue aumentar esse negócio com os nossos próprios pecados. Tá? Algo impagável. E aí, meu Deus do céu, então dançamos, estamos fritos, todo mundo condenado, não tem o que fazer. A graça de Deus é manifestada, algo que nós não merecíamos, por isso é graça, e Ele envia o seu próprio Filho para se encarnar, se tornar como um de nós e pagar pela nossa salvação. Veja, Deus não perdoou, Deus recebeu o pagamento. Por isso, ninguém pode dizer, Deus perdoou um, não perdoou os outros. Não, Ele recebeu o pagamento. A salvação é de graça para nós, é gratuita para nós. Mas Jesus teve que pagar um alto preço. E aí nós vemos então que Cristo é o único caminho que nos liga de volta a Deus. Ele mesmo diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo vai dizer em Timóteo que o Cristo, o Cristo homem, o Deus encarnado, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós vimos que agora a salvação é possível. Mas essa salvação é possível não por nossas obras, porque nós estamos mortos. Então, as nossas obras, que são realizadas segundo a liberdade de agência ou a livre agência que temos, vai ser sempre de acordo com o bem e com o mal que nós já conhecemos. É a nossa essência. E isso é insuficiente para conduzir-nos por nossas próprias pernas à salvação. Então, aí nós estamos tratando que a salvação é uma ação monergista de Deus, uma ação única. Né? Quem gosta de mexer com áudio e som aí, né? Você tem lá a saída estéreo, e você tem a saída mono. Lembra dessa história lá? Eu comprei um rádio, mas a saída dele é mono. Aí você ia gravar uma fita na saída mono, só saía a música, não ia o cara cantando junto, não ia. Lembra disso? Ou o contrário, só põe o cara cantando, você não tinha a música. Porque é uma saída única. Mono é isso. Então, a ação monergista é uma ação única. É Deus quem age na nossa salvação do começo ao fim. Agora, essa salvação foi realizada por Jesus Cristo, que veio, sofreu, cumpriu a lei cerimonial rigorosamente,
foi o nosso representante, tanto na circuncisão, como no seu batismo de arrependimento, mesmo sem pecado nenhum, e nos garante, portanto, a salvação. Então, a salvação nossa só é possível através da obra de quem? De Jesus Cristo. E aí nós vimos aqui em Romanos que se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, que Ele venceu, que Ele pagou a nossa dívida, qual que é a promessa aí? No final do verso 9. O que diz aí? Se você quiser marcar aí, desenhar, pôr aí um neon, o jeito que você quiser. Diz lá, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é a promessa? Serás salvo. A salvação está no fato de crermos e depositarmos a nossa vida aos pés do Senhor. Só que nós sabemos que até para que isso aconteça, para que a gente creia, para que a gente se arrependa, para que a gente acredite que Jesus ressuscitou, ou seja, que pagou os nossos pecados, para que isso aconteça em nós, nós precisamos de quem? De Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence, né? Inclusive do nosso próprio pecado. E quando nós vamos lá para Efésios capítulo 2, nós vemos que Deus nos dá a fé. Ele vai dizer lá em Efésios 2:8, que a gente já é um lema, né? Fica bem gravado mesmo. Que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós, não vem de nós mesmos. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aí o verso 10 vai dizer, mas Deus nos preparou para as boas obras. Então eu não sou salvo pelas obras, mas depois que eu fui vivificado em Cristo, eu tenho que viver agora fazendo o quê? Boas obras, irmãos. As obras não te salvam, mas as obras confirmam a sua salvação. É isso que as pessoas não estão entendendo. Nós estamos falando o ano inteiro sobre disposição para servir. Porque se você não tem obras, a sua salvação é questionada. Será que você foi salvo mesmo? Porque aquele que foi salvo, ele vai cumprir as boas obras que Deus preparou. Irmãos, quando você olha para 1 Coríntios 15, por exemplo, quando quando Paulo está referendando a ressurreição de Cristo. E ele vai ali trazer provas, dizendo assim, ó, Jesus ressuscitou. E ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12, ele apareceu para 500 irmãos de uma única vez. Ele apareceu para Tiago. E por último, ele apareceu para mim. E justamente porque Cristo ressuscitou e deu provas incontestáveis, com testemunhas oculares da sua ressurreição, a nossa esperança não é vã, a nossa fé não é vã. E por isso nós temos a certeza que, como Cristo ressuscitou, um dia nós também seremos ressuscitados. Assim como o corpo dele foi glorificado, o nosso corpo será também glorificado, para estarmos na presença de Deus definitivamente. E sabe como que ele termina o capítulo 15, que está tratando do referendário da ressurreição de Jesus? Você se lembra? Ele diz assim, portanto, já que nós cremos que a salvação é em Cristo, que o nosso foco é somente Cristo, que toda a esperança está em Cristo, que a nossa obra está em Cristo, portanto, irmãos, sede, pois, firmes. Lembra agora ou não? Abra lá então, se você não lembra, porque senão você vai confiar em mim e vai ficar feio. Portanto, ser firmes, abra lá, 1 Coríntios 15, 58. Abriu? Firmes, inabaláveis, e só. Não. E sempre, o quê? Abundantes
No quê? Na obra. Lê para mim aí o restante do versículo. Sede sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Irmãos, é inconcebível alguém que teve um entendimento espiritual, porque foi tocado pelo Espírito Santo, e creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não fazer nada. As suas obras demonstram a sua fé. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você vai para Mateus capítulo 25, meu Deus do céu, eu não creio que você não precisar nem falar, mas você tem que falar diante das dúvidas que surgem. Né? Fala muito de fazer, a salvação é pela graça. Ótimo, meu amigo, mas a salvação pela graça te empurra a ladeira abaixo, na ladeira das obras. Você pega Mateus 25, Jesus falando do juízo, quando ele separa lá as ovelhas do cabrito, qual que é o argumento que Cristo usa? Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava enfermo ou preso, você foi... Não é isso? Abra lá, Mateus 25. O grande julgamento, a partir do verso 31. Quando Jesus vier no julgamento, ele não vai perguntar, meu amigo, quantos tratados teológicos você leu. Ele não vai perguntar quem que você seguia na internet, que pastor reformado você seguia e que ouvia. Ele não vai te perguntar isso. A doutrina é importante. Presta atenção nisso que eu vou te falar. E abre seu coração para ouvir isso aqui. A doutrina é importante para que você não seja ludibriado pelo falso profeta. A doutrina é importante para que você, na hora de executar as boas obras, faça da maneira correta, que é para glorificar a Deus e edificar pessoas. Agora, não adianta nada você saber tudo de teologia se você não tiver o quê? Obras. Porque a teologia santa, a doutrina, a sã doutrina, ela tem que te conduzir às boas obras, segundo o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Então, no dia do julgamento, ele não vai falar assim, não, porque você leu toda a obra de Spurgeon. Jesus não vai falar assim, quem leu aqui? Quem sabe de cor as 5 solas? Quem sabe de cor os 5 pontos do Calvinismo? Tulipe, inglês e português. Quem que sabe? Ele não vai chegar para você e perguntar assim, quem leu Piper? Quem fez o curso básico de teologia reformado do reverendo Everton? Não vai perguntar isso para você, cara. Ele vai olhar para você e ver o que diz aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa quem? Cabrito e as ovelhas, dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque você leu Spurgeon, Piper, Everton. É isso? Está escrito aí? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo, me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar?
O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Em verdade, então lhe respondeu: em verdade, vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja, pois não, só deixa eu terminar aqui. Veja, a postura, quando você engloba toda a teologia bíblica, você vê que a salvação é pela graça, não é por obras. Mas a partir do momento que você foi vivificado em Cristo, Ele vos deu vida, estando vós mortos. O que se espera de você? Que você se gaste. Que você se consuma em obras para a glória do Senhor. É lógico que Jesus não está falando aqui que essas pessoas foram salvas, mesmo porque Ele diz, né? Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado quando? Desde a fundação do mundo. Então não foi pelas obras que essa turma entrou. Foi pela graça. Mas o fato deles terem sido alcançados pela graça os conduziu a viverem de modo que eles faziam o quê? Obras. A favor de Cristo? Sim, mas servindo quem? Os pequeninos. Ronaldo. A questão, veja, a salvação é sempre por quem? Graça. Lembra da parábola do Senhor da vinha? Trabalhador. Chegou lá, de manhãzinha, foi na praça, vem trabalhar na minha vinha. Qual que foi o contrato com eles? Vai receber o quê? 1 denário, um dia de serviço. 9 horas da manhã a mesma coisa, meio-dia a mesma coisa, 3 horas da tarde a mesma coisa, 5 horas da tarde, lei de morte. O mesmo salário, salvação. Só que qual que vai ser a diferenciação lá? Vai estar no mesmo céu, salvo pela mesma graça, diante do mesmo Senhor. Só que o Senhor promete que lá Ele vai dar o quê? Recompensar cada um segundo as suas obras. E aí essa compensação vai ser mediante a graça de Deus, obviamente, mas Ele apresenta um tema novo para nós, que é o galardão. Então o que acontece? O cara vai ser salvo no lei de morte? Vai, louvado seja Deus. Vai para o mesmo céu, desfrutar das mesmas bênçãos, do mesmo cuidado. Só que, qual que vai ser a recompensa desse cara? Em galardão? Não. Agora, vai receber o mesmo denário? Vai receber a mesma salvação? Vai estar no mesmo céu? Vai. Agora, como que vai funcionar esse galardão? A Bíblia não nos deixa claro. Mas o Senhor promete que aqueles que tiveram a oportunidade, que foram chamados bem cedinho, e que tiveram a oportunidade da vida inteira trabalhando na vinha do Senhor, além do denário que aponta para a salvação, eles vão ter um galardão. Ok? Então, essa é a diferenciação. Galardão. Agora, quem foi chamado pela manhã, o que aconteceu no dia lá na parábola? O que eles fizeram? Começaram os últimos a receber. O cara que trabalhou 1 horinha só e recebia também um denário. O que eles pensaram? Agora estou bonito. Agora vou sair daí. Vou enricar. Vou enricar. Não. Chegou no final, na hora que foi pagar eles, o que o senhor pagou? 1 denário. Era o combinado. Aí os caras falam assim, mas os caras trabalharam 1 hora e receberam 1 denário. Aí o senhor fala para eles assim, mas vocês estão bravos por causa da minha misericórdia? O que eu combinei com vocês?
Um denário. Eu estou sendo injusto contigo? Não, eu só estou sendo mais misericordioso com o outro. Agora, por eu ser bom com os outros, é motivo para você ficar bravo? Se você foi chamado, irmão, para trabalhar, você fala assim, devia ter me chamado na hora da morte, porque, olha, eu não tinha que ir na igreja, não tinha que fazer nada. Devia ter escondido, viu? Cara, é privilégio. Servir é privilégio. Gastar a minha vida em obras é privilégio. Nós vamos ver, eu já não quero fazer spoiler aqui, mas nós vamos ver. Né? Por isso que eu estou convidando você a vir aí na conferência missionária, porque não é sermão, é palestra. Eu vou apresentar o tema, qual que é o tema da conferência? Ótimo, você está assim, ó, ligadão, sabe tudo. Você sabe tudo da igreja. Você sabe o que a igreja está fazendo. Sabe o nome do pastor, pelo menos, da igreja? Ufa, né? Só tem um. Mas vamos lá. Servos pelo mundo. E eu vou te trazer aqui algumas experiências, né, de servos pelo mundo. Não vou falar porque a ideia, irmãos, é de pessoas que se gastaram. Que foram raladas até o sabugo. Sabe o que é isso? De ficar ali no toco para servir ao Senhor pela vida inteira. E o duro que é o seguinte, tudo que você vai falar na igreja, não tem outro lugar, irmãos. Culmina nisso. Você foi salvo em Cristo Jesus, crê nele como Senhor e Salvador da sua vida e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas isso te conduz ao quê? A servir. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos. Como os outros crerão se você não enviar? Então, o serviço é esse. Agora a questão do galardão lá, aí depois é um problema da eternidade. E que Deus, na sua grandeza e misericórdia, vai fazer. Agora, cuidado, irmãos. A fidelidade doutrinária, a defesa da sã doutrina, que a gente sempre bateu firme e colocado aqui, isso é para facilitar a sua obra. Para que você não faça errado, pelas motivações erradas. Para te preservar do falso ensino e dos falsos mestres. Esse é o objetivo. Por isso que a sã doutrina é extremamente importante, mas importante para que você não trabalhe de modo errado. A sã doutrina é que vai te equipar, vai te dar os EPIs necessários, mas para servir. Quando a firma lá fez trabalho, paga o EPI para o funcionário. Aí o cara vai, põe um macacão, bota com bico de aço, né? Cinta, luva, óculos, protetor auricular, capacete. Aí você fala o quê para ele? Meu amigo, ó, já pagamos o EPI, o que você vai fazer agora? Ele fala, nada, vou ficar aqui olhando. Aí o que adianta você estar equipado? Se você não faz. Qual que é o problema? Principalmente daqueles que estão experimentando a sã doutrina. É que o cara se aparamenta todinho. Capacete, óculos, máscara, protetor auricular, aquele macacão lá que pode soldar lá, que pinga solda pra caramba, não faz nem cosquinha, luva térmica, botina com bico de aço, não sei o quê, fora o seguro ainda que tem de vida que a firma paga. E aí o cara está todo aparamentado da sã doutrina. Aí você fala, e agora, meu amigo, o que você vai fazer? Nada. Porque a salvação é pela graça. Essa é a desgraça da graça que eu tenho falado. O cara não entendeu nada. Porque a graça te conduz à obra. Dispondo-nos para servir, irmãos, não exclui nenhuma atividade espiritual. Porque, segundo Cristo, você matar a fome de um pequenino é obra o quê? Espiritual. Você dá água para quem tem sede é o quê?
espiritual. Você visitar o enfermo é obra o quê? Espiritual. Agora, se você não vai aparamentado, você corre o risco de fazer errado. A sã doutrina, na minha analogia aqui, são todos o aparato, as EPIs necessárias para você fazer a obra corretamente, sem risco para si e sem risco para os outros. Então a sã doutrina é essencial para isso. Agora, se a sã doutrina não estiver te conduzindo, já que você está aparamentado com ela, para o realizar da obra, é investimento mal feito. É desprezar os dons que o próprio Deus tem te dado. Porque tudo que Deus fez é para que você faça o quê para Ele aqui? O sirva. A maior prova do seu amor para com Deus é a sua fidelidade em servir. Porque a maior prova do amor de Deus para conosco, qual que foi? O serviço de Cristo por nós. Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Olha que coisa linda. Então a salvação, irmãos, é a obra exclusiva de Deus. Mas depois que Ele te alcançou, ou como nas palavras de Paulo em Efésios, depois que Ele te deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, o que se espera é que você ande nas boas obras que Deus preparou de antemão. Ou seja, que a sua fé te conduza às obras. E qualquer obra, irmãos, quando feita do modo correto, para a glória de Deus e para edificar pessoas, é válida. É boa obra. Agora, pastor, então, as pessoas que não creem em Cristo e que fazem um monte de boas obras aí, esse negócio conta? Não. Porque são obras de quem? De mortos, espiritualmente falando. Eles simplesmente estão agindo de acordo com o conhecimento, com a essência que eles têm, de conhecedores do bem e do mal. Então o bem que eles fazem é simplesmente algo natural deles, porque ele conhece tanto o bem quanto o mal. Só que isso conta para a salvação? Não, porque a salvação não é por obras. E o morto, a obra do morto espiritual não vale nada. Agora, você que já foi ressuscitado em Cristo, recebeu a vida, creu, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, entregou a sua vida para Jesus, então agora você tem que viver aparamentado da sã doutrina, mas fazendo as boas obras que Deus preparou para você. Tudo bem? Então, focando aqui, nós vemos que Deus, que age, que faz a nossa salvação, a obra é só dele, Ele aplica isso através da pregação da palavra, nós vimos aqui em Romanos 10, e a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus ou de Cristo, dependendo da sua tradução. Você vai para Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer, e vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora, sabendo que para você crer, quem te dá a fé mesmo? Não vem de vós, é dom de Deus. Ou como João vai dizer no Evangelho, porque foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só que aí depois lá no capítulo 3 ele vai dizer que o Espírito Santo sopra onde ele quer. E que o homem, o novo nascimento, não é de sangue, não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Então, aqueles que são feitos filhos de Deus, porque creram, só creram porque Deus resolveu soprar neles. Então, isso aqui que é aparamentar pela sã doutrina e apontar para Cristo. Mas esse aparamentar da sã doutrina, apontando tudo para Cristo, como o autor e consumador da nossa fé, deve me conduzir ao quê? A ficar todo aparamentado bonitão. Não, meu amigo. Vamos ralar essa luva aí. Vamos começar a queimar esse macacão.
Vamos levar umas marteladas, deixar os martelos cair no pé, para ver se o bico de aço aguenta. Ou seja, vamos gastar aquilo que nós temos. Porque isso é o processo. Então Deus aplica através da pregação. Nós vimos também que Ele faz através da administração dos sacramentos, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Vimos também, na transição, o que o homem faz para ser salvo. Para ser salvo, nós vimos que ele não faz nada. É obra de Deus. A salvação, então, é uma obra exclusiva de Deus sobre os seus. Por isso que entrai, vinde benditos, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Somente após a aplicação da salvação é que o homem fica habilitado, equipado a corresponder à salvação recebida. Tratamos lá de Efésios 2:1, Efésios 10, vai para 1 Pedro 2, você vai ver a mesma coisa, João 5, a mesma coisa. E aqui então começa a nossa responsabilidade. Alguns teólogos não gostam de usar muito esse termo, mas a ideia é, em relação à salvação, até a nossa conversão, a ação monergista de Deus. Após a conversão, Deus continua operando em nós o querer e o realizar. Porque nem para querer trabalhar a gente presta. Né? Mas, ao mesmo tempo, conta a nossa responsabilidade. Se você não lutar, meu amigo, contra o seu desânimo espiritual aí, a responsabilidade é sua. Ai, Deus, quero servir ao Senhor, me dá vontade. Ah, não deu. Então, problema de Deus, ele que não me deu vontade. Você tem que clamar pela vontade e lutar para fazer, meu amigo. Porque a responsabilidade vai ser sua. Porque agora você está vivo. Você recebeu vida em Cristo. E aí começa a contar o que você faz e o que você deixa de fazer. Por isso, Tiago bate firme. O que adianta a sua fé se você não tem obras? Tudo bem? Agora, um assunto mais teológico aí. A fé produz a eleição ou a fé é fruto da eleição? Há uma discussão que aí, para aqueles que gostam um pouco mais de doutrina, né, que é conhecido historicamente como o calvinismo e arminianismo. A Bíblia inteira fala de eleição, irmãos. Se você for em alguma igreja que diz que eleição é uma doutrina diabólica, como a Igreja Universal diz, diabólicos são eles, porque eles não entenderam nada. Ok? Porque quando o dedo torto lá aponta e fala, não, eleição é a doutrina diabólica, ele não leu a Bíblia. Porque desde o começo, nós vemos essa separação do alvo da eleição de Deus. Deus escolheu, inclusive, um povo para si. Não foi? Só que aí o neopentecostal, ele aceita a eleição de Israel e a condenação de todas as nações do mundo, naquela época. E aí quando você fala, não, meu amigo, Deus não elegeu só Israel, não, ele elegeu os seus. Fala, não, isso é diabólico. Não. Então quando você trata de arminiano e calvinista, os dois creem no quê? Na eleição. Se a pessoa chegar para você, não, eu sou arminiana, eu não creio na eleição. Peraí, você não é nada, Zé. Ô Zé, você não entendeu nada. Porque tanto o arminiano quanto o calvinista, eles creem na eleição. A diferença é que o arminiano, ele crê que Deus elegeu, porque sabia que o homem ia ter fé. Então a fé produz a eleição. Deus, na sua onisciência, usando dois textos bíblicos, né, de Romanos e Pedro, ele fala assim, o pré-conhecimento de Deus, ou na pré-ciência de Deus, Deus na sua onisciência, ele falou assim, o Sérgio vai crer. Lá no ano, que ano que você creu, Sérgio? Faz tempo que você é convertido? Quando você converteu, Sérgio? Que ano que foi? Faz 21 anos que você se converteu. Então, olha lá,
2002? É isso? Aí tá lá. Então Deus falou assim, o Sérgio vai crer lá no começo do ano 2000. Então, já que eu sei que ele vai crer, eu vou elegê-lo. O arminiano diz isso. O fato de Deus saber quem vai crer, ele elege. Tudo bem? E o calvinismo diz, não, meu amigo, Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deus olha lá para Rebeca e diz assim, seus filhos estão aí brigando no ventre, primeiro porque são duas nações, mas também porque eu escolhi o mais novo. O mais velho vai servir o mais novo. Lembra disso? E Paulo, inclusive, vai dizer lá em Romanos que foi dito isso para ela para ficar claro o propósito da eleição. Porque os gêmeos não haviam nascidos. Não tinham feito nem o bem, nem o mal. Mas Deus já falou quem que era quem ali. Então o calvinismo ele vai dizer o seguinte, Deus não elege porque sabia quem ia crer. Deus é soberano. Deus elegeu, e porque Deus elegeu, num determinado momento da vida, Ele vai dar a fé salvadora, e essa pessoa vai crer. Então, na visão calvinista, a fé é o resultado da eleição. Porque Deus escolheu, num determinado momento, eu vou entender e vou crer. No arminiano é o contrário. Deus sabia que eu ia crer, por isso que Ele me escolheu. Mas tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles creem na eleição. A única coisa que muda é como que foi feito. Só que nós sabemos que a Bíblia, inclusive exaltando a soberania de Deus, é impossível que Deus fique preso a algo produzido por nós. E se a fé, se Deus não me elegeu porque Ele sabia que eu ia ter fé, então a salvação é por mérito. E não é mais por graça. Porque se a fé é minha, se eu consigo ter fé por mim mesmo, e isso motivou Deus me eleger, então a eleição de Deus está baseada num ato meu, a minha fé. E aí então a eleição já não é, a salvação já não é mais por graça, mas foi baseado na fé que eu teria. E aí então passa a ser por obras. E aí fere constantemente e claramente aquilo que a própria Bíblia já ensina. Tudo bem? Então passando aqui por esse tema, então a fé é fruto, é o resultado da eleição. Somente possuirá a fé para a salvação aquele que antes já foi eleito por Deus. Porque a fé salvadora também vem de quem? Vem de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isto, ou seja, a fé não vem de vós. É Deus que te deu, é dom de Deus, é presente de Deus. Então aí você tem vários textos que apontam para essa verdade. Né? Não vamos ter tempo aqui de passar todos eles, na apostilinha tem, depois qualquer coisa você pode dar uma conferida lá. Tá? Mas aí tem dois textos que aí a gente precisa dar uma olhada. Vamos lá? Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29, nos diz assim. Porquanto os que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele tomou conhecimento antes, antemão conheceu. Porquanto os que de antemão conheceu, também o quê? Os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou glorificou. Então, segundo aqui a expressão de Paulo, Deus predestinou aqueles que de antemão conheceu. Então, na cabeça dele, Deus sabia. Deus conheceu antes e por isso predestinou. Então, vamos ver se é isso mesmo. E o outro texto
é primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 2. Vai dizer assim, vou ler o 1 e o 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros à dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele diz assim, eleitos segundo, qual que é o termo aí? Presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus, graças a Deus, votos sejam multiplicados. Esse termo presciência é a mesma coisa de conhecer de antemão, um pré-conhecimento, conhecer antes. Então, presciência, o conhecer de antemão, é a mesma coisa. Baseado nesses textos, o arminiano fala, tá vendo? Deus tinha uma presciência, ele sabia, ele conhecia de antemão, por isso ele elegeu. Só que se eu caminhar nesse sentido, nós temos aqui um aparente conflito com outros textos que diz que Deus me elegeu antes da fundação do mundo, que o próprio Senhor Jesus diz que na separação ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aí você tem textos que diz que não por obras, não é por mérito algum, ou o texto que Paulo vai dizer, né, em Romanos, se não é pela graça, então a graça não é graça. Se Deus precisa que você tenha fé para te salvar, então a graça deixou de ser graça. Né? Dá uma olhadinha lá, volta para Romanos. Capítulo 11. Romanos 11 vai dizer assim, verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do quê? Eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, mesmo que seja fé. Do contrário, o que está escrito aí? A graça já não é graça. Se Deus exigiu a fé e sabia quem ia ter fé para ser eleito, então já não é mais graça. E aí a graça deixou de ser graça. Se Deus exige a fé nascida do homem para ele escolher, então já não é graça. Deus está exigindo alguma coisa. Deixou de ser gratuito. Deixou de ser sem méritos. Passou a ter um mérito. Quem tem fé vai ser eleito. Então, como entender a expressão conheceu de antemão, ou pré-conhecimento, ou presciência? Vamos lá. Estudando sobre o verbo conhecer, né, na Bíblia, que no Antigo Testamento é iad, que é a mesma palavra para mão, né, nós vemos que esse verbo, dentro da utilização já no hebraico, sempre é usada como um eufemismo. Quando você pega, por exemplo, a tradução revista corrigida, você vai lá para Gênesis capítulo 1, na nossa tradução está lá, e coabitou o homem com a mulher, esta concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Caim, e disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tudo bem? Coabitou. Mas você vai pegar na tradução da revista corrigida, né, e não atualizada, você vai estar lá, e conheceu o homem a sua mulher. O que é isso, conhecer? Coabitar. Né? Dentro da cultura judaica, a gente sempre fala isso quando trata desse assunto, essa perspectiva do verbo conhecer é sempre utilizado como intimidade. Então, se você estiver conversando com um judeu, né? Recebeu o judeu lá na sua casa, lá, e de repente você fala assim, eu conheci minha esposa na escola. Ele vai falar assim, nossa, que estranho. Nossa, eu conheci a minha esposa na escola quando a gente tinha 11 anos. Ele vai falar, meu Deus do céu, que cara promíscuo. Ok? Porque o conhecer é intimidade. Tá? Conheceu o homem a sua mulher, concebeu e deu à luz. Então, o conheceu aqui é uma perspectiva de intimidade. Quando refere-se homem e mulher, intimidade sexual. Tudo bem? Aí, quando nós trazemos, lembra que
todos os escritores do Novo Testamento, mesmo escrevendo em grego, eles eram o quê? Judeus. Modo de pensar judeu, a estrutura judaica, só escreveram em grego. E eles trouxeram para o grego o gnosco, né, que é conhecimento, e eles usaram essa palavra na perspectiva da tradição judaica, não da utilização grega. Então, quando você pega lá, conheceu de antemão, no grego, você fala, Deus tomou conhecimento antes. Mas espera aí, meu amigo, você tem que entender a cultura do autor, que era judeu. E vamos ver como que eles usam o conhecer aqui nas Escrituras. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 25. Aqui nós temos a revelação do anjo para José, porque José queria se divorciar de Maria, porque no contexto também judaico, quando você faz um noivado, meu amigo, você já faz um contrato nupcial, a ketubá que nós chamamos. Então o noivado já é casamento. Você só ainda não coabitou, mas você já tem um compromisso. E para divorciar, dentro da cultura judaica é um negócio. Geralmente as ketubás vinham, inclusive, com a cláusula de, igual tem de jogador agora, como que é? Rescisão contratual tem multa. Eu quero namorar sua filha. Tá bom, meu amigo, assina o ketubá aqui. Se você largar dela antes de casar, você vai me pagar $1.000. É em dólares hoje. O judeu hoje faz em dólar. Não vem com esse negócio de real, não. Aí não vira nada. Ou lá na moeda lá de Israel. É em dólar. Houve uma época que era em ouro. Então o cara começou a namorar com a sua filha e falou assim, eu desisti. Não tem problema. Paga a multa. E para casar tinha que pagar o dote, que era um negócio assim absurdo. Tudo bem? Então, José falou, uma mulher está grávida, cara, só que eu não quero apedrejá-la. Se ela me traiu, né? Então eu posso ir lá, quebrar o ketubá, não vou pagar nada, e aí ela vai ser apedrejada. Que a lei era essa. A mulher adulterou, morre. Tá? A não ser que ela fale, não, foi do meu noivo. Aí virava o rolo do caramba. Tudo bem? Mas ele, sendo justo, não querendo infamar, ele falou, eu vou fazer de conta que nós não temos ketubá nenhum. Eu vou largar ela secretamente. Só que aí um anjo apareceu para ele e falou assim, meu amigo, o negócio é mais complicado do que você imagina. Porque aqui nós estamos diante de um cumprir de uma profecia. Aí veja o que aconteceu aí. Mateus 1, verso 20. Verso 19. Mas José, seu esposo, veja, considera já como esposo. Por quê? Não estava morando junto ainda, mas dentro dentro da tradição judaica, noivou, já é esposo. Então, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor e recebeu a mulher. Então ele só trouxe Maria para morar com ele depois disso. E aí o verso 25, presta atenção agora. Agora você não pode dormir nem piscar. Contudo, qual que é a expressão que está aí? Não a conheceu. Se a gente pegar isso para o grego, fala assim, esse José é um topeira, né? Como que ele não conhecia a mulher que ele ia casar? Porque conhecer é saber quem é.
Não. Conhecer na cultura judaica é intimidade. Então dizer que José, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus, é dizer que mesmo ele trazendo Maria para morar com ele não teve ato íntimo com ela. Ele não teve ato sexual com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. Só que o termo usado é não a conheceu. Porque conhecer é sinônimo de amor, de intimidade. Tudo bem? Vamos referendar mais isso. Vamos pegar Mateus. Veja, Mateus está escrevendo para o judeu. O evangelho de Mateus é um evangelho focado para o judeu, para apresentar Jesus como o rei. Tá? O Messias e rei. Tá bom? Então veja lá, Mateus capítulo 7. Então nós vimos em Mateus 1, 25. Vamos dar uma olhadinha que é o chamado aí hebraísmo, né? Que é a utilização do termo na visão judaica importada aqui para o grego. Vamos ver um outro exemplo aqui. Mateus capítulo 7, sobre os falsos profetas. E lá no fim, lá no verso 21, ele vai dizer assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, obras vazias, né? Obras feitas sem o conhecimento doutrinário correto, que não foi feito para a glória de Deus. E aí o verso 23 diz: então lhes direi explicitamente. O que ele disse? Nunca vos? Oh, mas Jesus não é onisciente, ele não é Deus. Deus não sabe todas as coisas. Lá em Apocalipse não diz que ele é o cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos e os 7 espíritos. Ou seja, tem todo o poder, todo conhecimento e é onisciente, está em todos os lugares. Então como que esse Jesus lá no último dia, cheio de glória, vai dizer: eu não sei quem vocês são, eu nunca vos conheci? É no sentido de não saber quem é? Não. É dentro do contexto da tradição judaica. O que Jesus está dizendo aqui: eu nunca tive intimidade com vocês. Eu nunca vos amei. Por quê? A resposta está aí no final do verso. Por que Jesus não teve intimidade e não os amou? Porque eles estavam praticando a iniquidade. Eles não eram crentes de verdade. Mesmo fazendo a obra em nome de Jesus, não eram crentes de verdade, porque viviam na prática da iniquidade. Aí Jesus não fala, não usa aqui, Mateus não usa o termo Jesus não os amou, mas usa o termo não os conhecia. Então o termo conhecer no Novo Testamento traz essa bagagem do hebraico e da cultura, da tradição hebraica, que toda vez que aparece o verbo conhecer na Bíblia, você tem que traduzir ele no sentido de amar intensamente. Quando é usado de homem para mulher, intimidade sexual. Quando é tratado da relação de Deus com o homem, amor salvífico, amor para salvação. Por isso, quando nós traduzimos, segundo agora o hebraísmo, Romanos 8, aqueles que Deus amou de antemão, porque conheceu de antemão, traduz o termo conhecer como amor salvífico. Aqueles a quem Deus amou com intimidade, ele predestinou. E isso está extremamente de acordo com o que diz Efésios capítulo 1. Em amor nos predestinou e nos elegeu para ele. Então, o verbo conhecer aqui de Romanos 8 e de 1 Pedro, eleito segundo o conhecimento de antemão, ou a presciência, não é um conhecimento de saber quem era, ou de saber o que ia fazer, mas é traduzido por amor. Eleito segundo o amor de Deus. Porque o verbo conhecer, dentro da cultura hebraica, é usada com um eufemismo na relação de homem para mulher,
que é um conhecimento íntimo, tal, e usado na perspectiva de um amor de salvação. Quando Jesus, lá em Apocalipse, na carta às igrejas, ele diz, eu conheço as tuas obras. Não é simplesmente de conhecimento, de saber o que você está fazendo, mas é a ideia da promessa que, inclusive, ele está junto contigo, ele está íntimo contigo naquilo que você faz. Não é essa a promessa de Mateus? Estarei convosco todos os dias, até a consumação? Quando ele diz, eu conheço as suas obras, ele está dizendo, eu estou junto contigo. É muito mais do que simplesmente um conhecimento. É intimidade. Então isso derruba a expectativa e os textos que os arminianos usam para dizer que a eleição é resultado da fé que o homem teria. A eleição é que produz a fé, porque essa fé vem de Deus. E essa eleição está baseada no amor de Deus antes da fundação do mundo. No conhecimento, no sentido que o hebraísmo traz. Então, quando ele me conheceu de antemão, na verdade, ele me amou. Esse seria o entendimento pleno aqui. Então, assim, a gente chega na ideia, então, de compreender que esse conhecimento de Deus está apontando para um amor imenso, intenso, realizado antes mesmo da fundação do mundo. Sendo assim, conhecer de antemão, ou presciência, não significa que Deus sabia quem iria crer, para depois eleger, mas sim que ele amou e por isso ele elegeu, dando a fé no momento do chamado, no momento da sua conversão. Dúvidas? Ficou claro aqui o entendimento sobre o verbo conhecer? Sim ou não? Então, ótimo. E o arrependimento, pastor? O arrependimento é nascido no homem natural? Nós conseguimos nos arrepender por nós mesmos? Meu amigo, veja, antes de Jesus te dar a salvação, você era o quê mesmo? Morto. Você viu morto arrependido? Você chega no caixão e fala assim, nossa, é carinha triste. Está arrependido. Tem isso? Aí você põe um outro lá. Ó, esse aí não se arrependeu, não. Tem isso? Não tem, meu. Morto não se arrepende. Morto está morto. Então vamos ver aqui. Da mesma forma que a fé salvadora é dada por Deus, o arrependimento para a vida também. Vamos ver aqui. Romanos, ou melhor, Atos. Acho que esse texto de Atos fica mais claro. Atos 5:31, mas vamos para Atos 11. Atos 11, porque a gente não vai ter tempo de ler todos os textos. Atos capítulo 11, verso 18. Aqui nós estamos na defesa de Pedro. Ele explicando por que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, os judeus não ficarem bravos, né? Vamos ver lá. O que ele diz então em Atos 11, 18. E ouvindo eles, ou seja, os judeus, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por quem? Foi por Deus concedido o quê? O arrependimento para a vida. Então o arrependimento é algo que quem nos dá? Da mesma forma que a fé salvadora. Volte aí para Atos 5:31, que está pertinho, já facilita. Pedro também defendendo, tá? Ele, no verso 29, né? Falando lá no Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento e a remissão de pecado. Quem que concede? Deus. Então, irmãos,
a nossa conversão é fruto da ação monergista de Deus. Deus nos dá a fé para crermos e o arrependimento. Só que, ao mesmo tempo, a mensagem, né, que nós temos, você pega lá Marcos 1,15, e Jesus saiu pregando, arrependei-vos e crede. A mensagem é essa. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos e crede. Só que quem vai se arrepender? Quem Deus concede o arrependimento para a vida. Quem vai crer? Quem Deus dá a fé salvadora como dom, como presente de Deus. É por isso que você fala, explica, desenha, chora, morde lá, explica direitinho, fala de novo a pessoa e ela simplesmente não se arrepende e não crê. Porque não depende do pregador. Quem faz essa obra é Deus, através do Espírito Santo hoje, que nos convence do juízo, da justiça, do pecado, ou seja, que trabalha no nosso coração, concedendo tanto a fé salvadora para crer e o arrependimento para a vida. O que eu quero chegar com isso? O fato de você entender o plano da salvação e de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, é prova da sua eleição. Se você tem um entendimento das Escrituras, onde você reconhece que é pecador, que a salvação está através da obra de Cristo e não pelos seus méritos, e você confessa Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como diz Romanos 10:9, qual que é a promessa? Serás salvo. E o fato de você confessar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que Ele pagou pelo nosso pecado, é fruto que você recebeu a fé salvadora e, ao mesmo tempo, o arrependimento para a vida. Isto é prova, é uma da sua eleição. Porque o ímpio, ele não entende, ele não crê e ele não se arrepende. Você pode fazer o que for para ele não desperta. Agora, pastor, o que mais que eu posso saber da minha eleição? Você vai lá para Colossenses, Paulo traz uma série de atividades que, como eleitos de Deus, tem que ser visto na sua vida. A humildade, a submissão às autoridades que Deus constitui sobre sua vida. O perdão. É inconcebível para um crente que foi alcançado pela graça e entendeu o tamanho do perdão que Deus derramou sobre a vida dele, não conseguir perdoar o outro. Pastor, eu sou crente, mas eu não perdoo fulano, viu? Não perdoo. Não. O perdão, irmãos, é uma das características da sua eleição. Chegar e você me perdoa. Se o cara não quiser te perdoar, o problema é dele. Mas você pediu perdão. Às vezes até sem culpa. Eu já pedi perdão sem culpa. Falei, olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu quero te pedir perdão. Porque às vezes o cara, na cabeça dele, você que é o culpado. Então você pede perdão, ué. Porque eu tenho consciência do tamanho do perdão que eu recebi de Deus. Então veja. E o serviço, a obra, é característica. Você vai pegar a relação lá de Colossenses, revesti-vos, pois, como eleitos e amados do Senhor, de ternos a fé de misericórdia, vacham, papapá, de humildade, perdoando-vos uns aos outros, instruindo, admoestando, apontando para o serviço. Então isso é característica. Mas o fato de você entender que é pecador, o fato de você conseguir reconhecer que se não fosse Jesus, você estaria condenado, o fato de você confessar, entregar a sua vida para Cristo
para Ele ser o seu Senhor, crendo que Ele pagou a dívida, isso é prova da sua eleição. Porque senão você não ia, humanamente falando, você não tinha condições de crer por si só, de se arrepender por si só. Isso é prova da ação de Deus na sua vida. Eu não sei, talvez você nasceu na igreja, então esse processo fica um pouco meio nebuloso. Mas para quem se converte depois, que não é da igreja e vem, que vira a chavinha e faz sentido de tudo, o questionamento que a gente tem até na nossa humanidade é: por que eu não me converti antes? Porque não dependia de você, meu amigo, era o chamado de Deus. Mas essa era a nossa. Cara, eu vivi a vida inteira e não entendia. E de repente, ó, clique. Como se fosse acender do interruptor. Tudo faz sentido. E aí eu me prostro diante de Jesus e confesso Ele como meu Senhor e Salvador. Isso é prova dessa ação que veio de Deus na sua vida, te conduzindo à fé e ao arrependimento. Agora, se você confia nos seus próprios méritos, não, eu sou bom, nossa, eu vou ser salvo porque eu sou um cara muito bom. Olha, não sei o que seria desse mundo sem a minha presença. Eu sou um cara iluminado. Não, se você confia nos seus próprios esforços, meu amigo, então é sinal que você não entendeu nada. E pode ser até um indicativo que você não é eleito. Porque o eleito, ele se prostra diante de Jesus e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei se isso hoje, toda essa sequência que nós estamos estudando, tem feito sentido para você. Mas se fez sentido para você, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, hoje é dia de salvação, irmãos. E é dia para você se entregar a Cristo. E como discípulo de Cristo, inclusive, receber o sinal da aliança com Ele, que é o batismo. Não o batismo que João instituiu, o batismo que Jesus instituiu, para entrar em aliança com Ele. Porque se você entendeu realmente o que Cristo fez, vai ser natural o desejo do seu coração estar em intimidade, em comunhão com Ele. E isso a gente faz através da nossa oração, mas também através do receber do sinal que o próprio Cristo instituiu. Eu não conheço seu coração, irmãos. Às vezes você pode estar aqui na igreja há 200 anos e Deus ter falado contigo hoje. Não tem problema nenhum. Às vezes você até, por influência, você até já é membro da igreja, mas nunca entendeu. Mas se porventura você entender hoje, não tem problema não. Se hoje é o horário que o Senhor da vinha está te chamando para trabalhar para Ele, amém. Então fale. O texto de Romanos diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, a promessa é: serás salvo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero convidar você a orar com Deus. Se você já é salvo em Cristo Jesus, eu quero convidar você a agradecer a Deus por essa imensa graça que te alcançou. Agradecer pela salvação que já é uma realidade na sua vida. Agora, se você ainda não confessou Jesus, eu quero convidar você a fazê-lo agora. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu não sei fazer. Não tem problema, eu vou te ajudar. Então eu quero que todo mundo feche os olhos, eleve seu pensamento a Deus. E aqueles que quiserem, que nunca porventura tenham feito, fale comigo a oração baixinho, não tem problema, mas fale com a sua boca. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que nasci em pecado e que por isso estava condenado. Mas através da tua palavra, tomei conhecimento de que Jesus Cristo pagou a minha dívida.
eu arrependo-me dos meus pecados e confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu único Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo que nasci de novo, e peço que o Senhor me ajude a glorificar o teu santo nome daqui para frente. Que eu possa amá-lo, que eu possa adorá-lo, que eu possa servi-lo de todo o meu coração, toda a minha alma, com todo o meu entendimento e força. Obrigado pela salvação gratuita, recebida pela graça, através da obra de Jesus na minha vida. Me dê o poder de ser feito teu filho, pois eu confesso que eu creio em ti, na obra de Jesus e no selo do Espírito Santo. E é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, que eu oro. Amém.